Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora de todo o Brasil. A TV Empreendedor, nesse nosso programa do TV Empreendedor Entrevista, tem conversado com diversas lideranças de todo o Brasil e algumas até com abrangência internacional, no sentido de analisar esse quadro que o Covid-19 oferece a todos nós. É um quadro de desafios, é um quadro de incertezas e é importante nesse momento que essas lideranças, que essas pessoas de influência e de referência em diversos setores, em diversos mercados, conversem com você, empreendedor e empreendedora, para que nós possamos planejar o momento, para que nós possamos construir o futuro. Afinal de contas, tudo indica que teremos um futuro diferente do que enfrentamos até hoje, e isso é algo que não podemos deixar em segundo plano. E é por isso que hoje eu recebo nessa conversa virtual, ou seja, cada um respeitando esse momento de isolamento, esse momento de contenção dos maiores contatos. Gostaria muito de abraçar pessoalmente, mas abraço de forma virtual Alcides Andrade. Alcides Andrade, ele é administrador, ele é advogado, ele é bacharel em ciências de computação, ou seja, uma pessoa com uma formação absolutamente determinante em que ele possa prestar o serviço que ele presta hoje para os pequenos e microempresários de Santa Catarina. Afinal, ele é o presidente da FAMPESC. E é com Alcides Andrade que eu converso hoje para que a gente possa fazer uma análise do quadro atual. Alcides, como vai você? Tudo bem? Oi, Hector, cumprimentá-lo à distância, infelizmente, né? Tudo bem, dentro das possibilidades também, mandar um abraço para o querido Acari. E é uma alegria muito grande poder estar aqui contigo para falar um pouquinho de empreendedorismo, dos pequenos negócios durante esse período de crise da Covid-19 e também depois, né? O que vem depois ainda não sabemos, mas precisamos traçar aí os planos para que possamos passar por esse período com o menor número de... Alcides, eu sei que você, boa parte da sua atividade é circulando entre o meio dos empreendedores em todo o estado de Santa Catarina, que é de fato a associação que você representa. O que você tem ouvido deles? Eu sei que você andou fisicamente até o início desta crise, né? Nós acompanhamos a tua trajetória. Agora, hoje imagino que virtualmente você deve estar sendo consultado com uma grande frequência, né? E o que você tem ouvido, qual tem sido o feedback que os empreendedores têm te passado nesse momento tão complexo? Hector, é bastante triste o que a gente vem ouvindo, é bastante, em muitos casos, desesperador, porque as empresas que a gente representa são a base da pirâmide do empreendedorismo. Vai desde o informal, do empreendedor individual, as microempresas, pequenas empresas. Então, nós somos a base do empreendedorismo em Santa Catarina, no Brasil. E esses pequenos negócios, eles são caracterizados por não ter capital de giro, por não ter acesso a crédito, por não ter acesso à tecnologia. Grande parte desses empreendedores, um nível educacional baixo. Então, é bastante difícil o momento, né? Muitas empresas já fecharam. Recentemente, o Sebrae publicou uma pesquisa, né, com um número muito grande, não somente de desempregados, mas dos negócios que fecharam as portas. Então, realmente, é um momento bastante difícil. E a palavra de ordem, infelizmente, é imprevisibilidade. Ninguém sabe quanto tempo vai durar, ninguém sabe quanto tempo essa curva vai ficar achatada. As escolas, por exemplo, estão fechadas aí até o final de maio. Então, na verdade, a imprevisibilidade é a palavra da vez. E isso é muito triste dentro do cenário do empreendedorismo. Porque com imprevisibilidade você não pode fazer conta de prejuízo, você não pode fazer conta de quando você pode voltar, você não pode fazer conta de para quando vai fazer um pedido para chegar um produto para reabrir. Então, isso é bastante dramático, né? Então, os pequenos negócios já não têm capital, não têm imóveis para dar em garantia em crédito. É uma crise que pega todos os negócios. Então, a gente está percebendo que todo o crédito que está sendo anunciado não está chegando na ponta. Então, a gente tem conversado, você tem razão, a gente tem conversado muito, né, com as ferramentas digitais, WhatsApp, Zoom, a nossa diretoria se reúne com um aplicativo também, está muito em contato com o interior e, na verdade, o cenário é bastante desolador. Algo que é importante naquilo que você mencionou há poucos segundos.
Eu conversei já com diversos representantes de instituições financeiras e que apresentaram algumas soluções de crédito emergencial, de crédito de socorro, como se fosse boias de salvação nesse momento de tempestade para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, no sentido de principalmente preservar empregos também. Agora você me diz que este dinheiro não está chegando na ponta. Então aqui a gente tem talvez algo importante de ser repercutido, no sentido de que você, sendo um representante, sendo o articulador dos microempresários, que isso talvez essa voz precise ser trocada, precisa haver uma via de mão dupla. E eu te pergunto por que esse dinheiro não está chegando até a ponta, como você me diz, ou seja, aqui você atribui essa circunstância. Hector, são vários os motivos que o dinheiro não chega na ponta, e te digo que não é só o dinheiro não chegar. Medidas, por exemplo, como a suspensão de parcelamentos, como já foi anunciado pelo BNDES, também não está acontecendo. Então, me parece que o governo está meio perdido em relação à formalização dessas medidas para chegar na ponta. E nós temos aqui no WhatsApp amigos empresários que mandam. O papel que a FAMPESC tem tido nesse momento é fiscalizar as medidas que são anunciadas e, caso não chegue, mande para o secretário de Estado de Desenvolvimento, para o senador Jorginho Melo, que é o presidente da Frente Parlamentar, e aí vamos aos motivos que esse dinheiro não chega. Primeiro, o Estado é muito lento, a União, os Estados, a burocracia no Brasil é terrível. Então, durante o dia a dia, mesmo sem crise, a gente já percebe essa burocracia excessiva. E num período de crise, onde as decisões precisam ser rápidas e as medidas chegam rápido na ponta, também não chegam. Então, a burocracia é um dos motivos que está fazendo com que esse dinheiro não chegue na ponta. Um outro motivo é porque os bancos, historicamente, eles já saem do mercado de crédito nos períodos de crise. É muito comum, se você pegar os estudos do Banco Central, vai perceber que nos picos de crise o juro aumenta e o crédito diminui, a quantidade de volume de dinheiro. Os bancos ficam sentados em cima da montanha de dinheiro e não repassam, porque é verdade, nas crises há maior risco, né? Mas quando a gente precisa daquela mão amiga para dar um crédito, para você não quebrar, é aí que os bancos saem do mercado, gerando todo esse problema, aumentando, amplificando o problema. Uma outra situação, além da burocracia e também do risco, é que as linhas que estão sendo anunciadas são muito poucas. A gente teve o caso em Santa Catarina do Badesc. Nós elogiamos o Badesc na primeira semana, eles foram muito rápido para anunciar uma linha de 0,3% ao mês, com carência de 12 meses, e pago em 36 parcelas, se eu não me engano. Maravilhoso, é um sonho de consumo um crédito como esse. O que aconteceu? O Badesc exigiu imóvel para dar em garantia. Imóvel, os empreendedores de pequenos negócios não têm imóveis para dar em garantia, na sua grande maioria. E pior, era uma linha de 50 milhões de reais que acabou em uma semana. E aí, quando você coloca empresas de portes diferente concorrendo com a mesma linha, os micro não pegam, porque não tem uma contabilidade organizada, porque não tem assessoria jurídica, a contabilidade geralmente é apertada com custo, então geralmente não presta um bom serviço. Então foram muitos os erros e muitos problemas para que esse dinheiro não chegasse na ponta. A gente tem uma outra linha do BRDE que está parecendo que pode nos ajudar, que é a linha que é operada em parceria com o Sebrae, que usa o FAMP. O FAMP é uma forma de flexibilizar a garantia, né? Um dos problemas do empreendedor não pegar o crédito porque não tem garantia, né? Ele não até, 80 mil a garantia é dada pelo FAMP, né? Isso, 80% desse valor é garantido pelo FAMP. Só que esse dinheiro não chegou na ponta ainda. Nós estamos aí há mais de 30 dias com a atividade econômica fechada no Estado e eu não tive informações ainda de que esse dinheiro chegou. Conversei essa semana ainda com um dos nossos canais dentro do BRDE, e ele demora de 7 dias a 14 dias para entrar no Sebrae, chegar no BRDE para autorizar, quer dizer, mais 7, mais 14, quer dizer, não chegou na ponta ainda também. Nós temos em Brasília esse anúncio do BNDES de postergar, né, de suspender os parcelamentos em vigor. Aí você tem vários operadores financeiros do BNDES, como o BRDE, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros. Aí veja bem, um empresário do Sul, de uma pequena empresa, pegou um empréstimo quando passou o tornado, o vendaval lá em 2019,
2016 e não conseguiu, o BRD negou a suspensão desse parcelamento. E o BRD falou, olha, não vou suspender porque a linha do BNDES de giro não está autorizada a postergação. E um outro amigo empresário que tem a linha giro do Banco do Brasil conseguiu. E esse mesmo outro empresário que tem uma linha no Banco do Brasil também tem uma linha similar na Caixa e não conseguiu. Então nós vemos aí uma bagunça. Pois não, Hector? Não, justamente eu queria pegar esse gancho que você me permite e justamente criar o seguinte contraponto. De uma forma, a gente vê que algumas pessoas, né, algumas lideranças enxergam a nossa situação como uma situação de guerra, em que realmente o momento ele é gravíssimo e ele pede medidas que são fora da caixa, digamos assim, né? São contracíclicas, usando um termo técnico mais aprofundado. Agora, outras enxergam isso como uma situação temporária e que as coisas em breve voltarão ao normal. Eu vou deixar para o próximo bloco, Alcides, para que você analise essas duas possibilidades, essas duas situações, em que situação que você hoje enxerga, inclusive focando nessa sua interpretação e nessa sua visão do que está acontecendo de fato lá na ponta. A gente volta já já.